A manhã era promissora com o sol de verão a brilhar lá fora e o perfume das flores a pairar pela janela aberta. Apesar de ser dia de semana, a jovem beleza não precisava apressar-se para lado nenhum. Ontem, Noelle tinha deixado o seu emprego como administradora num café da moda, onde trabalhava há 3 anos. Ela não o fez por vontade própria, mas a pedido do meu noivo, o filho dos empresários mais ricos da nossa cidade. O pai de Noelle era contra a sua decisão. Está errado em não apreciar o trabalho que tinha, minha filha, ele disse. Se não vai trabalhar lá, para onde vai? Não moramos numa cidade e é difícil encontrar um bom emprego aqui. Você trabalhou tanto para conseguir esta posição, e qual é o próximo passo? Vai ficar em casa e depender das esmolas do seu marido? E aqui, embora você fosse paga com pouco dinheiro, era o seu próprio dinheiro. Mas a filha tranquilizou o pai, dizendo, Kevin vai dar um jeito. Ele vai me colocar em algum lugar na companhia deles. Vou fazer papelada e não ficarei desocupada. Além disso, ele não quer que eu trabalhe no café e envergonhe a família dele. Imagine que os sócios do pai dele chegam e eu estou lá, a trabalhar como garçonete na frente deles. Eles vão ter vergonha de mim. O pai de Noelle ficou zangado e exclamou, você é uma garota tola. Não percebe que eles estão a interferir na sua vida e você ainda nem é a nora deles? Qual é o próximo passo? Vão começar a contar quantas calorias comeu. Por exemplo, e se você engordar e envergonhá-los? E, a propósito, o seu pai é um ex-prisioneiro. Eles certamente não vão querer deixar-me entrar como sogro do filho deles. Mas desculpa, não posso mudar quem eu sou e apagar a mancha vergonhosa da minha vida. Não conte os seus pintos antes de nascerem. Nem sequer sabemos como eles ganharam a riqueza deles. É possível comprar uma casa em Espanha com um salário de fábrica? Lembre-se, minha filha, se algo chegou, significa que algo partiu. Uma velha e imutável verdade. Oh, chega, Noelle beijou o pai na testa e saiu de casa. Não podia falar muito sobre a filosofia dele. Ela tinha muito o que preparar para o casamento, porque não estava longe. Noelle saiu para o dia de sol. A garota estava naquela idade linda em que tudo à sua volta parecia alegre e estava pintado em cores brilhantes. Noelle cresceu como uma garota sociável e gentil, apesar de nunca ter conhecido o amor de uma mãe. A mãe dela morreu no parto, sem tempo para legalizar a sua relação com o pai de Noelle, porque ele foi para a prisão. Por isso, a garota só o conheceu pessoalmente aos 10 anos. Desde então, Michael tentou proteger a filha de todas as vicissitudes do destino, afastando dela todos os problemas. Depois de falar com o pai, Noelle foi ao salão de vestidos de noiva mais prestigiado. Ela escolheu várias opções bonitas que lhe foram trazidas para o provador. O salão de noivas era considerado o mais luxuoso da cidade, então o provador era como uma sala grande com um sofá confortável, mesa e um pequeno pódio com espelhos altos por perto. Desta forma, a noiva podia ver-se de todos os ângulos. Enquanto Noelle experimentava outro vestido e se admirava ao espelho, ela ouviu, sem querer, as 2 vendedoras a falarem atrás das portas fechadas. Elas não escolheram as palavras no seu diálogo, pois não pensavam que alguém estivesse ali. Soube da novidade, disse uma das garotas. Kevin Rifkin vai casar. Consegue imaginar? De jeito nenhum, a outra exclamou, como se tivesse ouvido de algum milagre. E quem o apanhou? Dizem que ele é um mulherengo, não perde uma única saia. Bem, para as jovens fãs de restaurantes grátis e caçadoras de comidas ricas, esta será a maior perda das perdas. Quantas garotas ele seduziu com um jantar luxuoso e umas férias grátis à beira-mar? É impossível contar. Pergunto-me, sussurrou a segunda mulher, quem ele escolheu como esposa? Provavelmente alguém tão rica quanto ele, ou talvez os pais dele tenham escolhido um par adequado para ele. Não, objetou a primeira vendedora, dizem que ela é apenas uma garota comum que trabalha como garçonete num café qualquer. Kevin a viu e ficou impressionado com a beleza dela. Que bom para ela, que agarrou um cara rico. Aparentemente, ela queria mais do que apenas um jantar chique e umas férias agradáveis. Ela conhece o seu valor.
Dizem que a ex-namorada dele ficou furiosa quando soube que ele ia casar com uma plebeia. Bem, ela deve ser uma verdadeira beleza, disse a segunda mulher, já que ele se apaixonou tanto que até vai casar com ela. Sortuda. Mas uma coisa é certa, tudo o que ela quer dele é dinheiro, porque Kevin Rifkin não brilha pela beleza ou inteligência. Bem, o que esperava, respondeu a outra. Alguém tem de ser bonito na família e alguém tem de ganhar o dinheiro. Um homem não tem de ser bonito, um homem deve ser um provedor. Ah, bem, que tipo de provedor ele é, retorquiu a interlocutora. Ele vive à custa dos pais e só está listado na companhia no papel. Dizem que o vice dele faz tudo por ele. Este Kevin não sabe o que é alugar um apartamento ou pagar a comida. Tudo o que ele tem é de presentes do seu pai. Ele é o único na companhia que tem um cargo por direito de nascença, não por talento ou trabalho árduo. Tenho pena da noiva dele. Ela não sabe onde se meteu. O dinheiro fala, e este é um casamento de conveniência típico. A vendedora sênior que ajudava Noelle a experimentar um vestido notou de repente que ela estava a ouvir a conversa das garotas atrás da porta. Por isso, ela saiu até elas e repreendeu-as severamente, fazendo-as controlar a língua. Não vou casar por dinheiro, Noelle quis gritar, mas conteve-se, percebendo que o escândalo podia chegar aos pais do noivo e, então, nada de bom sairia dali. Eles eram o tipo de pessoas que prezavam a reputação da sua família. Todo o clima festivo tinha desaparecido, e Noelle decidiu não comprar um vestido de noiva, pelo menos não agora e não naquele salão. Quando ela saiu do provador com o rosto sem expressão, ela observou atentamente as vendedoras, que estavam a sorrir para ela como se nada tivesse acontecido. No entanto, elas ficaram surpresas e desapontadas quando Noelle não comprou o vestido caro que havia escolhido, que custava uma fortuna. Vocês são pagas pelas vendas, certo? A futura noiva perguntou às garotas faladoras. Que pena, vou a outro salão onde as pessoas não fazem fofocas. A vendedora sênior, que esperava um cheque gordo, percebeu que as duas fofoqueiras tinham estragado tudo e as repreendeu. Por que vocês fizeram fofoca aqui? Não há trabalho suficiente para vocês? A cliente ouviu a fofoca de vocês e ficou chateada. E se ela contar a outros clientes que as noivas são alvo de fofoca aqui? Vamos à falência assim. As consultoras assustadas dispersaram-se para suas próprias tarefas. Enquanto isso, Noelle, sentindo-se chateada, vagueava pela rua. Será que tudo o que disseram é verdade? Ela pensou. O meu Kevin não é assim, mas o sobrenome Rifkin foi mencionado. Não, eu não vou arruinar o meu casamento por causa de fofocas bobas. Então, a garota lembrou-se de que hoje ela ia escolher um bolo de festa e foi para a confeitaria. Embora a família de Kevin tivesse contratado 2 especialistas para organizar o casamento, Noelle ainda queria escolher o seu bolo de casamento sozinha. A confeitaria ofereceu-lhe diferentes opções para esta sobremesa, e ela escolheu um bolo alto de 5 andares decorado com frutas e bagas. E no topo, foi decidido colocar miniaturas dos noivos feitas de maçapão. Depois de terminar com isto, Noelle decidiu comer um lanche e foi ao café onde trabalhava. Os garçons acolheram-na calorosamente, e os chefes decidiram presenteá-la com um strudel de limão. Apenas uma mulher que trabalhava como contabilista no estabelecimento não estava tão satisfeita como todos os outros. Noelle, a mulher se dirigiu à garota, puxando-a para o lado. Você tem certeza sobre este cara? Ele realmente te ama? O que os pais dele dizem? Estou preocupada consigo, você cresceu sem mãe e não teve ninguém para lhe ensinar sabedoria prática. Não se preocupe, Dona Colette, Noelle a tranquilizou. Kevin me ama muito e os pais dele são bons para mim. O casamento é daqui a uma semana, e eu já encomendei um bolo e quase escolhi um vestido. Ouça, Noelle. Nunca te disse isto antes, mas a sua mãe e eu éramos amigas. A sua mãe também estava a preparar-se para o casamento e trouxe um vestido. Como ela morava num dormitório e não tinha onde guardar o vestido de noiva, a sua mãe o deu aos meus pais para guardarem. Ainda está pendurado no armário deles, embrulhado numa capa. Se o quiser, eu dou-lhe. Oh, meu Deus, claro que o quero,
exclamou uma encantada Noelle. Quero ver o vestido da mamãe. Ok, volte depois do meu turno e eu dou-lhe, disse a contabilista a sorrir. 3 horas depois, Noelle e Dona Colette chegaram à casa dos pais dela. Quando entraram, a mãe de Dona Colette, sentada à janela, ficou surpresa ao ver Noelle. Chloe, você está aqui. Como está? Ela perguntou. Mamãe, esta não é a Chloe, mas a filha dela. O nome dela é Noelle, Dona Colette corrigiu a idosa. Oh, claro, mas ela se parece com ela disse, apertando as mãos ao peito. Dona Colette tirou um vestido. Era feito de um material fino e caro e estava bordado com cristais. O tecido não tinha escurecido ou deteriorado de forma alguma com o tempo, e as pedras brilhavam como novas. Noelle notou que o estilo lhe caía muito bem, tanto em tamanho quanto em gosto. Não é à toa que dizem que a moda é cíclica. Assim, o vestido estava no auge da moda atual, e Noelle ficou encantada. Era o que ela procurava, mas nunca conseguia encontrar. Agradecendo a sua ex-colega e amiga da sua mãe, Noelle pegou o vestido e voou para casa, como se estivesse em asas, para agradar ao seu pai e mostrar-lhe o seu achado. Pai, olha o que eu tenho, exclamou a garota ao correr para casa. Este é o vestido da mamãe. Dona Colisse modeu. Imagine que elas eram amigas. Anne Colette, perguntou o pai de Noelle. Lembro-me dela, sim. Ela costumava ser muito amiga da sua mãe, mas naquela altura ela casou-se e foi para outra cidade. Eu sei, ela me disse. Bem, veja o que ela me deu. Noelle desdobrou o vestido para mostrar ao pai. Este é o vestido da mamãe que ela nunca teve a chance de usar no seu casamento. Michael ficou estarrecido. Era a primeira vez que ele via o vestido da sua noiva. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Ele se lembrou de tudo, como eram felizes, como estavam a preparar-se para a celebração. Pai, não chore, está tudo bem, Noelle o consolou. Este lindo vestido vai ver o mundo finalmente, e o sonho da mamãe se tornará realidade. Apenas eu o usarei no lugar dela. Imagine, cabe-me perfeitamente. Quando Noelle vestiu o vestido e mostrou ao seu pai a beleza dele, ele percebeu de repente que esta era a última semana que ele passaria com a sua filha. Uma profunda tristeza sombreou o seu rosto, não porque Noelle fosse casar e deixar a família, mas porque ele não confiava em Kevin, o noivo dela. O pai de Noelle era um bom juiz de caráter. Enquanto isso, quanto mais se aproximava o dia do casamento, mais Kevin duvidava da correção da sua escolha. Os amigos dele continuavam a deitar lenha na fogueira. Você só tem 25 anos, diziam eles. Olhe, há muito mais peixes no mar e você escolhe alguma solha. Noelle não é uma solha, respondeu o noivo, tentando acalmar-se. Eu a escolhi e agora ela é a minha noiva. Mostrem algum respeito ou não vos convido para o casamento. Qual é? Queremos o melhor para você, disseram os amigos de Kevin, que também eram os mesmos filhos de papai como Kevin. É uma pena que você esteja a deixar as nossas festas de solteiro. O anel de casamento vai te pôr no chão. Eu não vou morrer, só vou casar, mas não vou deixar as nossas festas, Kevin retorquiu, mas as suas dúvidas cresciam como uma bola de neve. Kevin tentou não ouvir os seus amigos, no entanto, o coração dele sempre se encolhia quando passava por alguma beleza com uma figura luxuosa e um olhar franco. No entanto, ele sempre se controlava, lembrava-se de Noelle e preparava-se para o seu próximo casamento. Estando num estado de frustração e dúvida, o rapaz também não encontrou o apoio dos seus próprios pais. Filho, disse a sua mãe preocupada, você mudou de ideia sobre casar? Não quero dizer nada de mal sobre a sua namorada, mas ela não é a sua igual. Ela é muito simples e sem gosto. Ela nem sabe como se comportar à mesa. Ela não usa faca e não sabe qual garfo é para a salada. E as roupas dela? Fiquei chocada quando Noelle veio encontrar-nos com a sua blusa branca com rosas assustadoras. Pensei, ela vai ser a minha nora? Ora, querida, você está a exagerar, o pai interveio. A blusa era decente. Sim, a garota é boa, ela admira Kevin e vai obedecer-nos.
Você não terá surpresas dela, exceto por um par de netos. Mas o pai dela me preocupa. Ele esteve na prisão por 10 anos. Isso não te incomoda? Como vou contar aos meus parceiros que o pai da minha nora foi um condenado? Metade dos investidores vai virar-me as costas. Não pensei que Kevin fosse tão longe. Ela está grávida? Ela não está grávida, Kevin retrucou. Eu pensei que estava realmente apaixonado por ela, e agora começo a duvidar se Noelle era adequada para minha vida futura. Ela é tão modesta que está a ficar enjoativo. Bem, então não Casey, disse a mãe dele para Kevin. Ninguém está a forçá-lo. Respondeu o rapaz, mas o que as pessoas na cidade vão dizer, que Kevin Rifkin não cumpre a sua palavra? Não, ela deve cancelar o casamento sozinha. Eu já lhe dei a entender, mas ela é tão ingênua que não entende nenhuma dica. Eu atrasei-me para encontros e fui rude, e não paguei por ela em cafés. Fui eu que a fiz largar o emprego, mas foi em vão. Ela não me deixou escolha. Tenho que arrancar o amor da minha noiva como um band-aid. Dói, mas é rápido. Enquanto Noelle estava a experimentar o seu vestido, a enviá-lo para a lavanderia e a entusiasmar-se com o casamento, Kevin estava a preparar um truque para envergonhar o seu ex-amor, o que faria da sua noiva um alvo de riso. Na véspera do casamento, Kevin ligou para Noelle. Querida, vamos encontrar-nos amanhã no cartório, sugeriu o noivo. Vamos poupar tempo e evitar os engarrafamentos para chegar à sua casa. Ok, Noelle concordou, não sentindo armadilhas. Como você diz, assim será. Não me importo, desde que você esteja perto. Finalmente, o tão esperado dia do casamento de Noelle chegou. Ela tremia ao pensar em breve se tornar a esposa de Kevin. Ela voava pela casa como uma borboleta, incapaz de ficar parada enquanto o cabeleireiro lhe fazia o cabelo. Mas, finalmente, tudo estava pronto. É uma tendência estranha hoje em dia. As noivas chegam sozinhas ao casamento, maravilhou-se o taxista. O mundo enlouqueceu. Bem, não é um problema para mim, Noelle disse ao taxista. Vamos encontrar o noivo mesmo no cartório. É mais conveniente para ele. Ainda é estranho, o homem murmurou. Eu fui motorista em muitos casamentos, e os noivos sempre estiveram ao lado das noivas. Enquanto Noelle discutia com o taxista, o pai de Noelle olhava para uma foto antiga da sua falecida esposa. Bem, querida, estou a casar a nossa filha. Ela já cresceu, como você pode ver. Eu fico em casa, não pergunte. Os pais do noivo não queriam ver-me na festa rica deles. Disseram que eu envergonharia os convidados. Mas eu conheço esses convidados, eles não têm vergonha de roubar em grande escala das pessoas no estado. Mas quando veem um ex-polícia, ficam apavorados. Eles têm vergonha de nos ver, pessoas comuns no círculo deles. Eu queria saber como você está lá, minha querida. Quando Noelle chegou ao casamento, ela descobriu que todos os convidados já estavam reunidos à porta do salão cerimonial. Eles ficaram muito surpresos que a noiva tivesse entrado sozinha e desacompanhada, mas a madrinha explicou aos outros que este era o acordo com o noivo. Algumas das mulheres abanaram a cabeça com reprovação, os homens olharam uns para os outros, muitos deles não entendendo o comportamento estranho dos jovens. A cerimônia estava prestes a começar, e Kevin ainda estava ausente. Noelle ligou para ele, mas o seu telefone estava indisponível. Ela começou a entrar em pânico, e a sua amiga tentou acalmá-la, dizendo que talvez o comboio de carros do noivo estivesse preso no trânsito. No entanto, Noelle não acreditava mais e queria chorar. O pai e a mãe de Kevin sentaram-se despreocupadamente nas cadeiras, bebendo champanhe e observando calmamente a confusão geral. Onde está Kevin? Talvez vocês conseguiram contactá-lo, a noiva perguntou aos pais do noivo, preocupada. É você quem deveria saber, querida, onde o seu futuro marido está. Não nos pergunte, por favor, a mãe de Kevin respondeu com arrogância. Por que você não veio aqui junto? A propósito, meu filho disse que você estava fora de si ontem, é verdade? De jeito nenhum, exclamou a noiva.
Ele mesmo sugeriu que nos encontrássemos aqui pouco antes da cerimônia. Eu não entendo o que está a acontecer. Pensei que talvez vocês soubessem. A mãe de Kevin não disse nada e desviou o olhar, e, não querendo ver as lágrimas de Noelle, continuou a sua conversa com a sua amiga igualmente pomposa. Kevin e os seus amigos não apareceram no casamento. Na hora seguinte, os convidados começaram lentamente a dispersar-se, perplexos e indignados por terem sido convidados para um casamento, mas feitos para esperar. Muitos ficaram ofendidos, considerando-o desrespeitoso para com eles. A pobre noiva ficou em choque, a tremer como uma folha ao vento. Entre os convidados, começaram a espalhar-se rumores de que a culpa era toda de Noelle. Supostamente ela tinha causado um colapso no noivo, e foi por isso que ele não veio. Por mais que ela tentasse refutar esta falsa suposição, ninguém lhe acreditou. As pessoas preferiam ficar do lado dos ricos e poderosos, em vez de uma garota pobre, cujo próprio pai nem sequer compareceu ao seu casamento. Claro, as fofoqueiras não sabiam que o pai da noiva tinha sido proibido de ir ao casamento. Noelle saiu do casamento por último. As amigas dela apoiaram-na de todas as maneiras que podiam, mas a garota estava inconsolável. Ela chorou durante todo o caminho para casa e chegou com o rosto inchado de lágrimas e maquiagem borrada. Quando o seu pai a viu naquele estado, ele ficou chocado. O que está errado? Por que você está a chorar e por que você voltou para cá? Você e Kevin brigaram? Não, eu não briguei com ninguém. Eu só fiz papel de boba, Noelle disse em soluços. Kevin não veio ao casamento. Os pais dele fizeram parecer que a culpa era minha. Eu levei o filhinho deles à loucura e ele se recusou a casar comigo. Nunca fui tão humilhada. Mas como ele pôde fazer isso comigo? Ele armou para mim, e por quê? Eu não fiz nada de errado. Como devo viver? Eu demiti-me do meu emprego, pensando que trabalharia com ele na companhia deles. Acontece que agora nada vai acontecer. Sem casamento, sem marido, sem emprego, sem felicidade. Eu não vou deixar que ele se ceife disto, gritou seu pai. Ele vai pagar por tudo, e a família dele também. Como se atrevem a ferir e humilhar uma garota na frente de todos? Eu acho que ele apenas mudou de ideia sobre casar e teve medo de dizer a verdade, como todos os filhinhos da mamãe. Eu nunca gostei dele, e os pais dele provavelmente sabiam muito bem do plano dele. É por isso que estavam tão calmos. O pai de Noelle estava furioso. Ele tinha engolido a ofensa que lhe tinham infligido quando lhe disseram para não ir ao casamento, mas não permitiria que ninguém fizesse mal à sua própria filha. O homem começou a escolher o seu melhor fato, camisa e gravata, e a polir os seus sapatos. Noelle notou isso e barrou-lhe o caminho. Pai, você não vai a lado nenhum. E se eles o provocarem e você acabar na prisão de novo? Como vou conseguir sem você? Não aguento uma segunda vez. O homem olhou para sua filha e viu que ela mal conseguia ficar em pé de excitação e tristeza, e ele fez o que qualquer pai amoroso faria numa situação dessas, ele cedeu. Então o homem disse, vamos fazer um almoço delicioso. Lembra-se de como você e eu queimamos tudo no forno uma vez? Vamos tentar fazer melhor desta vez, porque estou com fome. Não pus uma gota de orvalho na minha boca o dia todo. Noelle sorriu através das suas lágrimas e acenou com a cabeça. Ela percebeu que não haveria ninguém no mundo mais querido para ela do que o seu pai. Noelle sabia que o seu pai estava a tentar distraí-la de alguma forma, então ela concordou com a proposta. Durante a noite, eles cozinharam tantas coisas deliciosas que tiveram que comê-las durante 3 dias inteiros, e até ligaram para as amigas de Noelle para ajudar. As garotas trouxeram-lhe as últimas notícias sobre Kevin e a família dele. O ex-noivo já tinha encontrado uma nova namorada, uma beleza de pernas longas de uma agência de modelos, que lhe sugava o dinheiro à direita e à esquerda, completamente sem vergonha. E os pais de Kevin foram de férias para o exterior, o mesmo lugar para onde os noivos queriam ir após o casamento. Noelle estava zangada e triste ao mesmo tempo. Ela estava cheia de ressentimento porque tinha desistido de quase tudo por Kevin e tinha passado quase um ano da sua vida com ele, tudo em vão.
Enquanto a sua filha passava pela traição do seu noivo, Michael pensava num plano de vingança. Claro, nenhum ato criminoso estava destinado. No entanto, ele tinha um plano para pôr os arrogantes ricos no seu lugar. Antigamente, o pai de Noelle era um empresário. Naquela época, todos se viravam o melhor que podiam, e Michael, junto com um amigo, queria realizar um esquema financeiro, após o qual eles se tornariam milionários. Mas o plano deles falhou. O pai de Noelle foi preso por crime financeiro e enviado para um centro de detenção preventiva. O julgamento foi demonstrativo, então Michael recebeu o máximo de 10 anos. O amigo de Michael tinha uma esposa doente sob seus cuidados, então ele assumiu toda a culpa, tornando o seu amigo uma testemunha no caso. Por isso, o companheiro jurou que estaria mais do que disposto a pagar pelo resgate. Infelizmente, um ano depois, a esposa do seu amigo morreu de doença quando Michael já estava na prisão. A sua noiva, a mãe de Noelle, lhe disse que estava à espera do filho dele. Ela estava feliz por estar grávida, e Michael estava chateado porque sabia perfeitamente que não veria os primeiros passos do bebê e não ouviria chamá-lo de papai. Então a noiva o tranquilizou que ela definitivamente o esperaria, mas o destino ordenou o contrário. A mãe de Noelle morreu durante o parto, então a garota foi entregue a um orfanato. O amigo de Michael, como pôde, lutou com burocratas pela custódia da menina, mas como ele era viúvo, lhe foi negada a custódia. Apenas 10 anos depois, o pai tirou a filha do orfanato. O companheiro que conseguiu escapar à justiça visitava constantemente o pai de Noelle e toda vez dizia que lhe devia o resto da vida e que, se necessário, ele cumpriria qualquer desejo. Michael sempre recusou a oferta. O negócio só lhe tinha trazido tristeza, e por isso ele não tinha intenção de ter mais nada a ver com isso. Mas agora o homem percebeu que era hora de pagar as contas, e ele procurou o seu amigo para pedir ajuda. No final da noite, na mansão que se parecia mais com um castelo do que com um ninho de família, a campainha tocou. Olá, Bernard, disse o pai de Noelle ao receptor. Faz muito tempo que não te ligo. Preciso da tua ajuda, vamos nos encontrar amanhã e conversar. Contento por te ouvir, Michael, disse o dono da mansão. Bom, eu envio um carro para você. Na noite seguinte, uma limusine preta luxuosa parou em frente a um prédio de apartamentos comum. Ao mesmo tempo, Michael saiu da entrada e entrou. O motorista bateu cuidadosamente a porta atrás dele, e o carro começou suavemente e partiu em direção desconhecida. Os vizinhos ficaram de boca aberta de espanto e depois começaram a discutir que o seu vizinho podia ser um milionário escondido. O carro levou Michael às portas do banco, onde o seu velho amigo Bernard o esperava. Eles se abraçaram calorosamente e entraram no prédio, surpreendendo os funcionários que nunca tinham visto o seu chefe tão feliz ou sequer sorrir para uma pessoa de jeans e camisa xadrez. Michael destacava-se entre os funcionários vestidos de preto e branco, como um ponto brilhante. Dentro do escritório, algumas chávenas de café e pequenos e apetitosos sanduíches esperavam por eles na mesa. Bem, Michael, exclamou o dono do banco, alegremente, fico feliz que finalmente você precise de mim, e eu ajudarei em qualquer situação, seja qual for. Tome um café, sirva-se e conte-me o que aconteceu. Michael recusou as guloseimas, pois a raiva e o ressentimento o sufocavam. O que aconteceu não foi comigo, Bernard, mas com a minha filha, Michael disse com a voz a tremer de raiva. Você conhece os Rifkin, os novos ricos locais. Eu os conheço, claro. Eles têm 2 grandes companhias, e nós as financiamos e fornecemos crédito. Eles acabaram de pedir um grande empréstimo ontem. Esta noite, nós vamos reunir o conselho do banco para decidir sobre este assunto. A soma é séria. Bem, a família deles insultou e ridicularizou a minha filha, Michael disse. Ela já provou um destino amargo. A sua mãe morreu e ela viveu num orfanato. Eu estava na prisão. E agora eles decidiram abandoná-la no casamento. Consegue imaginar como ela se sente agora? O filho mimado dele simplesmente não apareceu no casamento, enquanto eles estavam a beber champanhe e a ver a minha filha sofrer. Isto não deve ficar impune. O que você sugere? Bernard exclamou.
Eu sugiro punir a família inteira, e já que eles amam tanto dinheiro, devem ser privados dele. Você pode recusar dar-lhes crédito, pedir a outros bancos que lhes neguem qualquer quantia, mesmo a menor. Claro que posso. Eu vou arruinar a reputação deles tanto que até os investidores que eles têm estado a atrair durante o último ano vão sair. Graças a Deus, eu ainda tenho peso e influência entre pessoas poderosas na cidade. Não estou a gabar-me, mas tudo será como você quer. Obrigado, isso é ótimo, Michael exclamou, feliz. Que as pessoas saibam que eles são parceiros não confiáveis, que não conseguem resolver as coisas dentro da sua própria família, muito menos com o dinheiro ou o negócio dos outros. Você tem razão, uma família forte é o principal indicador. Nós devemos beber a isso, e não apenas café. Os amigos deixaram o escritório a rir, indo para o restaurante mais caro da cidade, onde passaram a noite inteira a relembrar a sua juventude. A raiva que se tinha apoderado do coração de Michael o libertou. Ele estava feliz por ver o seu amigo e receber a sua ajuda. Agora a sua garotinha seria vingada. Enquanto Noelle procurava forças para voltar à sua vida antiga e esquecer a traição do seu noivo, Kevin desfrutava da companhia de uma modelo caprichosa, que apenas pedia presentes caros e o levava para lugares da moda para gastar o seu dinheiro. O jovem raramente aparecia no trabalho, e isso começou a indignar a gerência da companhia. As pessoas perguntavam-se como alguém podia ser vice-presidente de uma grande companhia e não se aprofundar no negócio completamente, descarregando todas as responsabilidades noutras pessoas. Mas Kevin Rifkin não se importava com os sentimentos de nenhum funcionário. Ele gastava dinheiro inconcebível em entretenimento, viagens e para pagar a manutenção da sua beleza e dos seus amigos. E aos funcionários era dito que não havia dinheiro para bônus e aumentos salariais devido a alguma situação econômica difícil no mundo. Todos entenderam que era uma mentira descarada e arrogante, mas não podiam fazer nada a respeito, pois seriam rapidamente despedidos. Os funcionários aguentaram-no em silêncio, escondendo os seus olhos ofendidos dos seus chefes. Afinal, muitos deles precisavam de sustentar as suas famílias e pagar empréstimos e hipotecas. Nem todos tiveram a sorte de nascer com uma colher de prata na boca. E assim, todos invejavam Kevin e o odiavam silenciosamente pela sua vida luxuosa e descuido. Quando o pai de Kevin recebeu uma resposta do banco, ele ficou chocado. O documento afirmava que o seu empréstimo foi negado devido a más notícias. Ele sofreu um AVC enquanto estava de férias. Não havia conversa sobre liderança da companhia. Ele precisava lutar contra a doença e recuperar as suas forças. No entanto, a sua esposa parecia mais preocupada em não conseguir manter o seu estilo de vida luxuoso do que com a saúde do marido. E agora? Não poderei comprar o colar de diamantes que encomendei ao famoso mestre suíço. Eu esperei um ano pela minha vez, ela lamentou ao lado do marido doente. O que vou dizer aos meus amigos, que sou pobre? Deixe-me dormir, o pai de Kevin respondeu debilmente. Você tem uma confusão na cabeça. Ligue para o nosso filho e diga-lhe para assumir a companhia. Enquanto isso, as amigas ricas da mulher estavam cientes dos seus problemas financeiros e recusaram-se a encontrá-las. Elas tinham medo que a senhora Rifkin pedisse ajuda e injeções financeiras aos seus maridos. Ninguém queria afundar com elas. Por algum sexto sentido, as amigas ricas entenderam que algo estava errado aqui e que havia uma campanha oculta contra os Rifkin. Então, elas tinham medo de estar no mesmo barco com eles. Filho, o seu pai não conseguirá liderar a companhia. Agora é hora de um trabalho de verdade. Você tem que manter a companhia à tona. O seu pai está com dificuldade para falar, mas os médicos prometem que ele se recuperará. Portanto, por todas as ações e decisões, você é responsável. Faça o que quiser, mas consiga os fundos para o desenvolvimento e salários dos funcionários. Apenas não conte a ninguém que nós estamos com problemas, a mãe de Kevin ligou-lhe de férias. Talvez você se torne o chefe, então, disse um Kevin infeliz. Eu tenho uma festa amanhã. Paguei a uma banda famosa para cantar para minha namorada e amigos. Não podemos cancelar a celebração. Você está louco, exclamou a sua mãe.
Que banda! Não podemos pagar as pessoas. Sem festas por enquanto, Kevin. Vá trabalhar. Nós lhe demos uma boa educação e lhe confiamos uma posição elevada. Nós voltaremos em breve, e quero que você conserte a situação até a minha chegada. Caso contrário, você perderá a sua herança. Esta ameaça afetou imediatamente o jovem, e ele começou a ligar para os seus amigos para cancelar a festa. A banda terá que pagar uma multa, mas ele não ia contar aos seus pais sobre isso. Quando a bela namorada descobriu que Kevin não tinha mais oportunidades financeiras, ela rapidamente encontrou outra fonte de dinheiro e facilmente saltou para ela. No entanto, ela recusou-se a devolver o dinheiro e os presentes preciosos que Kevin lhe tinha dado, apesar de todos os seus pedidos. A garota disse na cara de Kevin que era pagamento pelo fato de ela adornar um filho rico sem graça com a sua presença. Kevin ficou em choque. Ele não estava acostumado a recusas, muito menos a declarações tão insultuosas. Ele se lembrou da sua Noelle, que era gentil e carinhosa com ele, e as dúvidas se infiltraram no seu coração, de que tinha ofendido a única garota que o amava sinceramente. Ele sentiu de repente que tudo o que estava a acontecer à sua família era retribuição divina pela ofensa que tinha causado a uma pessoa inocente. Ele decidiu ligar para sua ex-noiva, mas ela bloqueou o seu número, e o jovem percebeu que todos os caminhos de volta estavam cortados. O jovem empresário precisava concentrar-se na companhia, então na manhã seguinte ele reuniu a reunião para obter um plano dos principais gerentes sobre como sair do buraco da dívida e não deixar a companhia ser vendida em partes. No entanto, o desrespeito e a supressão da opinião humana, que foram praticados durante anos na companhia pelo seu pai, agora se faziam sentir. Chefes de departamento e gerentes tinham medo de expressar as suas opiniões sobre o desenvolvimento da companhia, temendo que pudessem ser demitidos, como alguns funcionários no passado. Kevin não obteve nenhuma resposta clara ou proposta dos seus subordinados, cujos olhos e até mesmo maneirismos estavam cheios de medo. E então o jovem decidiu agir de forma independente, confiando no seu conhecimento limitado de negócios. Só agora ele percebeu que não era digno desta posição simplesmente porque não possuía o conhecimento necessário. Esta percepção o oprimiu muito, e as suas preocupações não encontraram apoio em lugar nenhum. Ele descarregou a sua raiva nos seus pais, culpando-os por o terem criado tão preguiçoso e estúpido. Você ouve o que o filho do dono disse, um diretor disse a outro. Ele fala tantas bobagens que os meus olhos ficaram escuros. Hora de arrumar as malas e abandonar este navio a afundar, disse o segundo executivo. Neste ritmo, este gênio financeiro levará a companhia à falência. Tenho pena das pessoas que estão à espera destes empregos. Tudo porque ele não estudou e não aprendeu com o seu pai e seus vice-presidentes na sua época, retorquiu a outra pessoa. Veja como tudo aconteceu. O pai teve um ataque cardíaco, e o filho não tem as habilidades para gerir uma companhia tão grande. Agora, os dias de ouro deles acabaram. Eu queria poder dizer isso na cara arrogante dele. A profecia do gerente experiente se realizou rapidamente. Kevin Rifkin revelou ser não apenas um líder fraco, mas também um mau financeiro. Apesar de estudar no exterior, era claro que ele passava mais tempo em bares do que nas salas de aula da universidade. Em breve, Kevin precisou urgentemente de dinheiro para cobrir as despesas operacionais da companhia, e o jovem presidente decidiu contrair empréstimos de todos os bancos aos quais a sua família ainda não tinha se candidatado. Eu quero falar com o dono do banco, Kevin disse arrogantemente ao gerente quando ele chegou ao departamento de crédito de uma das instituições financeiras da cidade. O gerente subiu para entregar a mensagem, e 10 minutos depois, ele disse que Kevin teria que esperar pelo menos 1 hora. Kevin ficou furioso. Ele nunca tinha sido obrigado a esperar por nem sequer 5 minutos, muito menos 1 hora, mas não podia fazer nada a respeito. 1 hora depois, a secretária o convidou para subir. Boa noite, Sr. Rifkin, o chefe do banco cumprimentou Kevin. Eu entendo que você quer solicitar um grande empréstimo no nosso banco. Sim, o jovem disse descontente. Você sabe por que estive aqui sentado por mais de 1 hora? Gostaria de obter um crédito no seu banco. Deixe-me assinar onde preciso e pegar o dinheiro.
Você é insolente, jovem, o banqueiro respondeu seriamente franzindo a testa. A sua fala é indigna do vice-presidente de uma companhia, essa é a primeira coisa. E em segundo lugar, o seu crédito foi recusado. Mas por quê? Exclamou Kevin. Infelizmente, a sua família tem um histórico de crédito ruim, o chefe do banco declarou claramente. Você não pode ir a outros bancos, eles te recusarão pelo mesmo motivo. E agora, por favor, deixe as instalações, tenho muito trabalho a fazer. Kevin ficou furioso. Ele percebeu que havia algum tipo de conspiração, mas por quê? O seu pai tinha cometido um erro em algum lugar e cruzado o caminho com alguma pessoa influente. 2 semanas depois, Kevin não tinha mais nada para pagar os salários dos seus funcionários. As pessoas apresentaram cartas de demissão e processaram a companhia por não pagamento de salários ganhos. O juiz exigiu que a companhia pagasse imediatamente as suas dívidas aos funcionários e credores. Kevin e a sua mãe não tiveram outra escolha senão vender a companhia a um preço de banana, e eles puseram as ações da companhia, que tinham caído para um mínimo, à venda. Assim que elas chegaram ao mercado, alguém as comprou por atacado. O dinheiro da venda foi direto para a conta de Kevin. Agora era a hora de ele procurar um emprego para si mesmo. A sua mãe, que nunca tinha trabalhado em lugar nenhum antes e tinha vivido do dinheiro do marido, estava perdida. Ela não tinha ideia de como as pessoas comuns viviam. Ela chorou por um longo tempo, reclamou da sua vida, mas ninguém sentiu pena dela. Enquanto isso, Kevin estava muito curioso para saber quem tinha se tornado o dono da sua companhia familiar. E ele ficou desagradavelmente surpreso quando chegou ao hall do prédio, onde costumava ser o seu escritório luxuoso, e o segurança não o deixou entrar. Não é permitido, disse o homem severamente ao ex-dono, que tinha passado por ele centenas de vezes antes. Os novos donos ordenaram que não o deixasse entrar. Como se atreve? Kevin gritou. Há apenas uma semana, tudo aqui pertencia a mim. O que está feito, veio uma voz por trás. E não se atreva a gritar com os meus funcionários. Kevin se virou. Atrás dele estavam Michael Oliphant e a sua filha, Noelle. Olá, Noelle, Kevin cumprimentou, dirigindo-se à sua ex-noiva. O que você está a reclamar? Então foi você quem tomou conta da minha companhia, ele perguntou em tom ameaçador. Não tomei, mas comprei, Michael corrigiu. Eu paguei o preço que você estabeleceu. É o seu problema que você não conseguiu manter a companhia à tona quando o seu pai estava doente. Você deveria ter sido respeitoso com o negócio e com o resto das pessoas também. Eu entendi, exclamou o rapaz. Foi você quem virou os bancos contra nós. É sua culpa que eles não nos dariam um empréstimo. Para ser justo, você é a razão pela qual a companhia faliu. A sua atitude grosseira em relação às pessoas, preguiça e negligência causaram isso, Michael retrucou. Pare de culpar as pessoas pelos seus erros, disse Noelle. Então, Kevin, você terá que procurar um emprego para se sustentar e aos seus pais. Podemos lhe fazer um gesto de boa vontade e lhe oferecer um emprego como gerente comum. Você, como o resto dos seus colegas de trabalho, poderia subir para uma posição de gerência a partir de baixo, se quiser, claro. Enquanto eles conversavam, Michael e os seus associados foram abordados por uma secretária que costumava trabalhar para o pai de Kevin. Todos estão à sua espera no conselho de diretores, começa em 5 minutos, a mulher disse, cumprimentando Kevin também. Olá, Sr. Rifkin. Quando Kevin ouviu que pessoas que ele considerava mendigos foram chamadas para o conselho de diretores, onde o seu pai governava, o empresário fracassado parecia estar furioso. Não se esqueça que você está a falar com o filho do dono, ele gritou para a secretária, e depois se virou para Noelle. Como se atreve a insultar-me, oferecendo a posição de gerente júnior? Você é o filho do ex-dono, seja correto, por favor, Noelle começou a responder, mas incapaz de ouvir mais, Kevin saiu correndo do hall. Lágrimas de raiva o sufocaram, pois ele foi humilhado na frente dos funcionários juniores da companhia. Ele não conseguia entender como Michael Oliphant conseguiu adquirir todas as ações da companhia ou onde ele conseguiu os meios para o fazer.
Mas pessoas como Kevin não entendiam o que era a verdadeira amizade masculina. O dinheiro que Michael usou para comprar toda a propriedade da companhia lhe foi dado por um amigo, que o pai de Noelle tinha salvado da prisão uma vez. Furioso, Kevin decidiu reconquistar Noelle, acreditando que se ela o perdoasse, as coisas voltariam ao normal. Quando a raiva de Kevin esfriou, o rapaz decidiu ter Noelle de volta. Ele sabia que se ela o perdoasse, as coisas voltariam ao normal para ele. Olá, querida, Kevin disse, ligando para o número de trabalho de Noelle. Você ainda está ressentida comigo? Por que não saímos e você me perdoa? Sinto a sua falta. Olá, Kevin, a garota respondeu. Claro que o perdoei, mas não vou sair com você porque não quero. O nosso amor já está no passado distante, e você mesmo sabe. E você pode vir trabalhar amanhã, é hora de se tornar um adulto. Raiva e fúria consumiram Kevin, mas ele não desistiu do emprego oferecido. No dia seguinte, ele começou as suas funções como gerente. Kevin sabia como usar uma máscara, então no trabalho ele mantinha um olhar indiferente, mas em casa ele estava destroçado e furioso. Infelizmente, o seu gênio maligno não conseguiu pensar em nada melhor do que vingar-se de Noelle e do seu pai. Uma noite, Kevin foi a um bar nos arredores da cidade, onde se reuniam personalidades marginais. Olá, ele se dirigiu ao barman. Pode me dizer quem precisa de dinheiro fácil aqui? Tenho algum trabalho a fazer, preciso dar uma lição a alguém. Pago bem. Kevin entregou ao barman notas enroladas. Olá, o barman respondeu. Vê aquele cara ali, todo tatuado? Vá até ele. Kevin deixou algumas notas para o barman e foi até o grandalhão. Oi, ouvi dizer que você faria um trabalho para mim. Preciso colocar alguém neste lugar. Pago bem. Kevin escreveu num guardanapo a quantia que estava disposto a pagar pela ordem. Tudo bem, o bandido concordou. Diga o local e a hora, dinheiro adiantado. Naquela mesma noite, o veredicto de Kevin foi cumprido. Naquela noite, Noelle foi para casa sozinha. Assim que ela chegou ao meio, o caminho foi bloqueado por um homem enorme. Você é a Noelle? Perguntou o homem. Eu sou, disse a garota surpresa. Por quê? Mas ela não teve tempo de obter uma resposta à pergunta, porque foi imediatamente seguida por um golpe no seu estômago. A garota gritou e caiu. Ela começou a pedir ajuda, mas não havia uma alma por perto. Ela tentou correr, conseguiu se levantar de alguma forma, mas o estranho agarrou o cabelo dela por trás e a empurrou. Nas mãos do homem havia uma barra de ferro. Noelle pensou que a sua vida tinha acabado, até que alguém atingiu o agressor na cabeça por trás. O homem caiu. Você pode se levantar? Apoie-se em mim e vamos mais rápido, ele acordará em breve, uma voz masculina foi ouvida. Quem é você? Apenas de passagem, ouvi alguém gritar, então decidi ajudar. Noelle se acalmou e decidiu olhar para o seu salvador. Ele era um jovem de cerca de 25 anos. As suas roupas estavam bastante gastas, mas limpas e arrumadas. Era óbvio que o rapaz não era rico. Onde você mora? Ele perguntou. 2 paragens daqui, Noelle respondeu. Isso é um pouco longe. Vamos para o meu lugar e tratamos as suas escoriações? Qual é o seu nome? Ela perguntou. Eu sou Noelle. E você é Will? Ele respondeu. Quando eles chegaram à casa de Will, Noelle parou na entrada. Era difícil chamar aquilo de casa, mas parecia uma cabana. Quando entraram, Noelle descobriu que por dentro tudo parecia não tão ruim. Uma garota de cerca de 10 anos saiu de um pequeno quarto. Conheça, disse Will, esta é a minha sobrinha, Molly. E esta é Noelle, ela quase foi morta agora. Molly ofegou em choque. Há muitos psicopatas por aí, disse Noelle. Molly rapidamente pôs a mesa e logo scones, queijo e chá forte apareceram diante deles. Coma, disse a garota, você precisa recuperar as suas forças, e depois nós a levaremos para casa. Foi muito agradável e quente para Noelle ser hóspede deles.
2 horas depois, eles chegaram ao apartamento de Noelle. O pai estava preocupado porque não conseguia contactar a sua filha. Quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele ficou chocado e verdadeiramente grato a Will. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia parar de olhar para o rosto de Will. Ele parecia muito familiar. Havia apenas uma pessoa com uma aparência idêntica, o seu amigo na colônia que tinha protegido Michael dos outros prisioneiros, cobrindo-o com seu corpo. O amigo foi morto por uma faca artesanal. O nome do seu pai não era Ivan? Sim, Ivan, Will respondeu surpreso. Como você adivinhou? Michael suspirou. Ivan era meu amigo e morreu por mim. Então agora você é como um filho para mim. Fique com Molly na nossa casa. O jovem ficou satisfeito por alguém conhecer o seu pai e lhe oferecer ajuda. Ele contou aos seus novos amigos que o apartamento lhes tinha sido tirado por corretores imobiliários desonestos. Então ele encontrou uma velha casa vazia e começou a viver lá, e mais tarde o desastre aconteceu. A sua irmã e o marido dela morreram num acidente de carro. A filha deles, Molly, tornou-se órfã, e Will teve que acolhê-la. A sua irmã falecida tinha uma amiga que ajudou Will a formalizar a tutela sobre a garota. Essa foi a triste história de vida de Molly e Will. No dia seguinte, Michael convidou Will para trabalhar na sua companhia. Vendo que Noelle estava ilesa, Kevin ficou furioso. Além disso, ele estava zangado que algum vagabundo da rua tivesse ocupado a prestigiada posição de gerente de relações públicas. Após mais 1 hora, o serviço de segurança informou Michael exatamente quem tinha organizado a tentativa de agressão. Saia, Michael gritou para Kevin. E aconselho-o a ir à polícia com uma confissão sincera. Kevin foi para casa como um cão espancado, e lá ele foi recebido pelo seu pai doente e pela mãe furiosa, que gritou e repreendeu o filho perdedor. Tendo recebido uma pena suspensa, Kevin, como todas as pessoas de espírito fraco, começou a beber até cair. Quando o estoque de dinheiro acabou, ele começou a vender coisas valiosas da casa, e os fundos recebidos foram usados para beber. Em breve, a família Rifkin foi completamente esquecida, e Will e Noelle anunciaram o casamento. O casamento foi realizado com sucesso. Colegas e amigos da família foram convidados. E 3 meses depois, Noelle disse que Michael em breve se tornaria avô de um neto.